Muitos acreditam que quando fala de simples e de ignorante, nós estaríamos falando de o homem primitivo que evolui, o mecanismo de desenvolvimento do homem na condição de, saindo da pré-história para entrar na história, mas não é isso. A simplicidade e a ignorância da qual o Livro dos Espíritos nos comenta não está ligada ao ser humano, mas está muito anterior a tudo isso. É um processo muito mais longínquo do que nós imaginamos. Porque o homem primitivo, ele já sabe muitas coisas. Sabe caçar, sabe viver em grupo, prepara ferramentas, sabe como se defender do predador, sabe procurar água, possui um rudimento de linguagem. Ele não é mais ignorante. Não é. Ele já sabe muita coisa. Mas ele, além de não ser ignorante, ele também não é simples. Meu Deus, olha a estrutura complexa do corpo que nós usamos. Este uniforme do qual nós nos valemos para tratar acerca daquilo que nós poderíamos chamar de doutrina espírita, ele é esse uniforme que nós temos, que é o nosso corpo. Esse uniforme, na verdade, é muito complexo. Olha a estrutura cerebral, os nossos ossos, organismos, sistema reprodutor. Meu Deus, são diversos os elementos que nós possuímos para esse grande entendimento da vida. Então, a nossa origem, que é o primeiro desses 10 elementos, é na simplicidade e na ignorância. E onde ela está? Essa simplicidade, essa ignorância, ela não está no ser humano, ela está lá atrás. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Os espíritos respondem a Kardec que os espíritos evoluem e diz assim: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito não sabe entender ou não consegue entender em seu conjunto. É verdade, o átomo primitivo é o princípio das coisas, e não é o átomo que a gente entende. O átomo primitivo deve ser alguma estrutura ancestral a tudo isso. Professor José Raul Teixeira, doutor em física, sabe muito bem que as estruturas subatômicas que nós temos, elas podem nos levar a uma compreensão de matéria muito menos densa do que a gente está acostumado a ver. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala que os fluidos estão abaixo do hidrogênio. Meu Deus! Então, seriam elementos químicos que não têm um próton inteiro, não têm um elétron inteiro, fração de próton, fração de elétron. Seria uma tabela periódica totalmente diferente, com uma estequiometria toda própria. Mas a simplicidade e a ignorância, que é o nosso princípio, está lá atrás, quando nós fomos, na verdade, elementos extremamente primitivos, sem saber absolutamente nada. E nós nos desenvolveríamos. Quando o Senhor nos criou, ainda simples e ignorante, ele já sabia que nós um dia chegaríamos à perfeição, sempre relativa. Mas, se nós somos simples e ignorantes,
Como que a gente vai se desenvolver? Não tem como, uai. Se eu sou simples e ignorante, de que maneira que eu vou abandonar a simplicidade e a ignorância para que eu consiga caminhar na direção de Deus? Como? Para isso, precisamos entender o segundo elemento dentro deste processo. Porque o primeiro é a origem. Qual é a nossa origem? Nós somos simples e ignorantes, desconhecedores de tudo e que iremos nos desenvolver para chegar à perfeição. Mas como é que chega? Como é que a gente sai da simplicidade e ignorância e aprende novas coisas? Como que vai ser? Como é que eu vou me desenvolver? É o segundo elemento. O segundo elemento não é mais a origem, é o método. Qual foi o método que Deus estabeleceu no universo para que os princípios espirituais, simples e ignorantes, desenvolvessem as suas potencialidades? Existe um método para isso. Qual é o método? E esse método, ele é apresentado na questão 120 do Livro dos Espíritos. Ali, Allan Kardec pergunta: é necessário passar pela fieira do mal para chegarmos ao bem? Ou seja, é necessário errar para depois aprender o que é certo? O espírito precisa, primeiramente, cometer equívocos para que depois ele desenvolva as potencialidades do bem? É preciso primeiro fazer o errado para depois aprender o que é o certo? Se fosse assim, ninguém conseguiria evoluir. Se a gente precisasse errar para aprender que o errado é errado, ninguém andava. Porque imagine, se fosse assim, eu não estou dizendo que é, mas se fosse desse jeito, o indivíduo desencarnaria e aí alguém perguntaria: você já se suicidou? Não, ainda não. Então precisa para saber que é ruim. Aí a pessoa teria que se suicidar. Você já matou sua mãe? Não, claro que não. Precisa para saber que não é bom. E percebe, o poço da desonra não tem fundo. Nós nunca conseguiríamos avançar se nós precisássemos errar para depois crescer. Então, qual é a dinâmica que a gente tem segundo a questão 120 do Livro dos Espíritos? A forma como nós poderíamos ter, Cibele Ribeiro, para que a gente pudesse naturalmente alcançar a condição de sair da ignorância, está escrito na questão 120. Dizem os espíritos: não é necessário passar pela fieira do mal, mas passar pela fieira da ignorância, da experiência. Então eu preciso experimentar. O que faz o espírito evoluir? A experiência. Como que o espírito cresce? Experimentando. Então é a experiência que vai fazendo o desenvolvimento nosso. Foi isso que Deus estabeleceu como regra. Então, na dinâmica que a gente tem para o nosso processo de desenvolvimento, Fernanda Martins, o primeiro elemento, que é a nossa origem, é sermos simples e ignorantes. O segundo é o método pelo qual nós evoluímos. Experiência. Não existe forma de evoluir sem experimentar. Não existe. É a experiência que desenvolve a compreensão das coisas. É a experiência que vai desenvolver a inteligência. É a experiência, Zeila, que vai dar ao princípio espiritual a compreensão do que existe e o desenvolvimento das suas potencialidades, justificando o porquê que a doutrina espírita diz que o conhecimento intelectual antecede o conhecimento moral, ou seja, a experiência tem que vir antes para depois a compreensão moral. Eu não posso ser bom se eu não experimentei, se eu não vivi. Eu tenho que ter vivência. Eu tenho que experimentar, tenho que vivenciar, eu tenho que ter
possibilidade de desenvolver as minhas compreensões da vida para que depois eu seja bom. Eu não posso ser bom se eu nem experimentei. Conhecimento intelectual não é determinantemente conhecimento científico acadêmico, é conhecimento intelectual que vem da experiência, do viver, do experienciar, das naturais condições que a vida oportuniza ao princípio espiritual. Então, é a partir deste princípio, a experiência, que nós iremos promover em nós próprios o processo de desenvolvimento dentro das nossas condições espirituais. E aí, nós chegamos a um ponto em que a gente pode analisar o terceiro dos elementos que nós encontramos em doutrina espírita. Nós encontramos dentro do espiritismo não só a ideia de que as nossas vidas estão amarradas necessariamente pelo processo de nós experimentarmos sem um objetivo final. A pergunta é, tá, tudo bem, já sabemos que a nossa origem é simples e ignorante, simplicidade e ignorância. Sabemos que evoluímos pela experiência, mas e para onde vamos? Qual é o destino da criatura humana? Para onde vai o espírito nessa longa caminhada evolutiva que ele tem? Nós, conforme nos comenta a doutrina espírita, caminhamos para a felicidade. Destino de todas as criaturas, de todos os seres, a felicidade. É lindo isso, né? É lindo isso. Todos nós caminhamos na direção da felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes. Até essa pessoa que você hoje considera que ela não tem condição de mudar, também será um espírito resolvido. Todos nós seremos espíritos felizes. Todos experimentaremos a verdadeira felicidade, felicidade perene, felicidade espiritual. E algumas pessoas questionam, mas como que pode os espíritos ditos superiores serem felizes com tanto sofrimento no mundo? Como é que pode ter espírito feliz com tanto sofrimento que tem? Tem tanto sofrimento no mundo. Como que você vai dizer que os espíritos bons são felizes? Não dá para ser? Com essa multidão de sofrimento, de lágrimas que existe? Que felicidade é essa? Pois é. Esta pergunta é feita por Allan Kardec. Ela está no Livro dos Espíritos. É a questão 976 da obra básica. O espetáculo do sofrimento dos maus não produz nos espíritos bons desconforto? E o que se tornaria a felicidade deles, considerando que existe tanto sofrimento? Uma boa pergunta, não é? E esta pergunta, os espíritos respondem dizendo o seguinte, que existem três coisas que a gente precisa considerar. A primeira é que todo sofrimento que os espíritos inferiores estão passando, todo sofrimento que nós passamos hoje, os espíritos superiores sabem que é temporário, que isso só vai durar um tempo, né? Que esse tempo é o tempo que a gente leva para se desembaraçar disso. Que isso vai passar, que esse sofrimento não é eterno. E mais, esse sofrimento que a gente passa, ele está nos acontecendo porque nós o procuramos. Fomos nós que, pela nossa própria conduta, produzimos nas nossas vidas um processo de sofrimento. Então, os espíritos superiores, eles sabem que o sofrimento é temporário. 2, sabem que nós estamos nele porque foi uma decisão nossa lá atrás de optar por esse caminho. E 3, eles já estão fazendo por nós tudo o que poderiam. Então, se eles já estão fazendo tudo o que podem, nós entramos porque quisemos e sairemos quando quisermos, isso não tisna a felicidade deles. Porque são, na verdade,
espíritos que podem muito facilmente acessar a felicidade pelas condições que o mundo espiritual oportuniza aos espíritos para que eles alcancem a chamada felicidade perene, a felicidade que vai conduzir a um estado de felicidade que decorre exatamente dessa compreensão mais dilatada do sentido da vida. E aí, qual é a grande descoberta que a gente tem de tudo isso? A grande descoberta que nós temos é: nós somos criados simples e ignorantes como origem. Temos o método como sendo a experiência e o destino como sendo a felicidade. Isso é o que a doutrina espírita diz, mas aí a gente vai dizer, mas como é que você pode garantir que todos vão para o caminho da felicidade? Será que não pode existir um espírito que decide não quero ser feliz e toma a decisão de tornar-se eternamente infeliz? Será que não existe a possibilidade de um espírito transgredir isso e fugir desse modelo que a doutrina espírita nos apresenta e ser feliz distante desse conceito que a doutrina espírita nos coloca? Diz a doutrina espírita que não. Que todos os espíritos caminham para essa direção. Não há, Nestor Fidelis, não há nenhuma entidade em todo o universo infinito que possa se dizer feliz sem que ela, na verdade, esteja alinhada com esse propósito. E de onde vem essa certeza? De onde nós podemos tirar a certeza de que nós caminhamos para Deus, que nós somos de Deus? Como que eu tiro? De onde vem isso, meu pai? Como que eu posso dizer que não, se vai todo mundo sim para a felicidade? A doutrina espírita tem uma resposta para isso. Questão 621 de O Livro dos Espíritos nos apresenta esse quarto elemento. Para quem já se perdeu, eu falei da origem, eu falei do método, eu falei do objetivo, e agora estou falando do quarto elemento. Qual é a garantia que eu tenho de que todos nós seremos felizes? Está na questão 621 da obra básica. A questão 621 diz que a lei de Deus está na consciência de todos nós. O que significa dizer que a lei de Deus está na consciência de todos nós? Que existe dentro das criaturas humanas uma condição tal que faz com que nós sejamos levados a esse processo de busca espiritual. Por quê? Porque a lei de Deus está inscrita e escrita na nossa consciência, e ela vai desabrochando à medida em que nós experimentamos. Na medida em que eu experimento, Susana, na medida em que eu cresço, na medida em que eu experiencio essa lei de Deus brocha e nós conseguimos perceber. E esta lei, conforme diz o Livro dos Espíritos, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Questão 614. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então é o seguinte: todas as vezes que alguém decide viver a lei de Deus, ele automaticamente se aproxima da felicidade. Mas se eu tenho alguém que decide não viver a lei de Deus, que ele decide negar essa lei de Deus, se ele se afasta dessa lei, ele automaticamente experimenta
a infelicidade. Veja que a questão de O Livro dos Espíritos não diz que ele vai sofrer, diz que ele vai ser infeliz. Infelicidade é diferente de sofrimento. É diferente. Claro que é diferente. Paulo de Tarso sofreu? Sofreu. Mas ele era infeliz? Não. Alcione, do livro Renúncia, ela sofreu? Sofreu. Mas ela foi infeliz? Ela não foi infeliz. Há uma diferença muito grande entre sofrimento e infelicidade. Uma mulher em trabalho de parto certamente vai experimentar muito sofrimento até dar à luz. Mas eu pergunto, ela está sofrendo, mas ela está infeliz? Essa é a diferença entre sofrimento e infelicidade. O que o Livro dos Espíritos diz, na questão 614, é que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz, ele só sofre, ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, eis o grande mecanismo da vida. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, Luísa Leontina, que coisa linda. Como que eu posso garantir que todos nós caminhamos para Deus? Porque viver a lei de Deus, que está dentro de nós, produz estados de felicidade. Na medida em que eu me afasto da lei de Deus e que eu procuro não viver aquilo que a doutrina da lei divina nos apresenta, eu automaticamente me torno infeliz. Então, eu me sinto infeliz por conta disso e, consequentemente, eu procuro desenvolver, Sueli Miranda, as minhas potencialidades para que eu encontre a felicidade. Nós temos um livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Está bem aqui, vou pegar para a gente ver. Este livro é o primeiro volume da série. A capa hoje deve ser diferente. Mas na época que saiu, essa aqui é a primeira edição, era assim. Jesus e Atualidade. É um livro que tem 20 capítulos em que ele apresenta a atualidade do pensamento de Jesus para o sofrimento humano. Marta Sartori, de Rondônia, conosco. Seja muito bem-vinda à Conemate de 2025, Marta. Que bacana. Como é que está Porto Velho? Então, aqui no livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, o cartão de visita da série psicológica vai apresentar Jesus como sendo o terapeuta divino. E logo no primeiro capítulo desta obra, primeiro capítulo, que chama-se Jesus e Desafios, capítulo 1 da obra, Jesus e Desafios, você vai encontrar logo aqui o seguinte raciocínio de Joana, que o erro da criatura, fazer o que é errado, gera na criatura infelicidade. Ele se sente muito infeliz, mas ele continua no erro, e ele, quanto mais persevera no erro, mais infeliz ele se torna. Até que chega um momento em que, cansado de errar, cansado de viver as experiências resultantes dos seus equívocos, ele está cansado. Então, alguém propõe para ele o bem. É o que diz esse primeiro capítulo. E como ele está cansado de fazer o mal e não conseguir obter aquilo que ele quer, ele resolve fazer o bem. E ele sente uma coisa que ele não tinha sentido antes, porque ao fazer o bem, ele se aproxima da lei de Deus e experimenta a felicidade. Então, quando ele experimenta a felicidade, esse negócio é bom, vou de novo. Então, ele se sente atraído para o psiquismo divino. Fazer o bem nos aproxima do Criador, nos aproxima de sua lei. Então, ao sentir-se mais próximo de sua lei, a criatura humana volta e repete o que ela fez, que fez ela se sentir bem, e nessa repetição nós vamos nos aproximando progressivamente do bem. Então, qual é a garantia que eu tenho de que nós iremos alcançar
essa condição de felicidade? A garantia que eu tenho é que a lei de Deus está dentro da minha consciência. E é essa lei de Deus que vai me guiar para que eu não me perca. É por isso que nenhuma das ovelhas se perderá. Que todos os espíritos caminharão para a felicidade. É lógico, caminharão para a felicidade. Isso é lógico. E aí, nós podemos fazer um raciocínio em cima disso. Qual seria o raciocínio que faria? Um raciocínio bastante pragmático, que a gente poderia fazer, não é? E que não é difícil da gente chegar a ele. O raciocínio seria o seguinte: ora, se todos nós vamos caminhar para a felicidade, não é correto? Não é isso, Lenil? Todo mundo não vai para a felicidade? Não estamos todos nós com um destino traçado para a felicidade? Não foi assim que a gente aprendeu, Marcelene? Que as nossas histórias de vida, a gente vai errar, vai retar, uns vão chegar mais cedo, outros vão chegar mais tarde, mas todo mundo vai chegar na felicidade? Então, ora, Marta Sartori, se Deus vai fazer todo mundo feliz, se nós estamos todos indo para a felicidade, a grande pergunta é: por que que Deus não nos dá logo um vale dessa felicidade? Por que que ele não entrega essa felicidade logo agora? Ora, não é lógico? Se Deus, quando me criou, átomo primitivo, ele já sabia que eu seria feliz, por que que ele não encurtou a história e disse: meu filho, já que você vai ser feliz, vou te entregar a felicidade logo agora, vou fazer um vale para você. Por que que ele não deu um vale para nós? Vou dar um vale de 20% de felicidade para todo mundo, para se estimular para chegar mais rápido. Por que que Deus não fez isso? Por que motivo que ele diz: não, todo mundo será feliz? Ele fala no futuro, diz que todo mundo vai ser. Então adianta logo isso de uma vez, me entrega logo agora a felicidade. Porque se Deus é bom, por que que não me entrega esta felicidade logo agora? É uma boa pergunta, né? E, na verdade, na literatura espírita, quando a gente está estudando logo nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, os atributos de Deus, não há nenhum atributo de Deus que diga que Deus é bom. Pode olhar lá que não tem. A literatura espírita não diz que Deus é bom. E nem diz que Deus é justo. A literatura, Cidinha Mota, diz que Deus é justo e bom a um só tempo. Ele não é justo e não é bom. Não tem vírgula. Pode olhar lá no Livro dos Espíritos. Pode olhar lá. Acho que é a questão número 13. Vocês vão chegar no Livro dos Espíritos. É a questão número 13. Mas a questão número 13 não diz que Deus é justo e nem que ele é bom. Diz que ele é justo e bom. Não tem vírgula separando. É um E no meio, porque é a um só tempo. Sua justiça se expressa pela sua sabedoria, e sua sabedoria se expressa pela sua justiça. Sua bondade se expressa por sua justiça, e sua justiça se expressa pela sua bondade. Quem estiver com um pouco de dificuldade de compreender isso, a gente colocaria aqui a reencarnação e eu perguntaria: a reencarnação é fruto da justiça ou da bondade de Deus? Não tente responder, porque é das duas ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo da justiça e da bondade, porque Deus é justo e bom. E por isso que ele não nos oferece a felicidade antes do tempo. Sabe por quê? Porque existe um quinto elemento do processo evolutivo. Anota aí, Cidinha Mota. O primeiro elemento é a origem, a nossa origem simples e ignorantes. O segundo elemento é o método, que é a experiência. O terceiro elemento é o destino, que é a felicidade. O quarto elemento é a garantia de que isso vai acontecer, que é a lei de Deus na nossa consciência. O quinto é qual é a condição para que Deus nos entregue essa felicidade. Porque, poxa,
ele poderia nos entregar esta felicidade logo agora. E por que ele não entrega? Existe uma condição para que a felicidade nos seja alcançada. E esta felicidade, nós do Mato Grosso conhecemos muito bem qual é, porque nós temos um filósofo goiano muito conhecido no nosso querido Mato Grosso, que nos deixou a informação de qual é a condição para que nós alcancemos a felicidade. Esse filósofo se chama Zezé de Camargo. E ele disse para nós, Nice Bucher, que a condição para que nós consigamos ser felizes é o amor, é o amor, é o amor. É lógico. Então, por que Deus não entrega a felicidade antes? Porque a felicidade, ela não é um prêmio, ela é uma conquista. É o que está disposto na introdução do livro 13 da série psicológica, Conflitos Existenciais. Logo na introdução da obra, Joana de Ângeles diz: a felicidade é uma conquista. O espírito vai conquistar a felicidade. E como que eu conquisto a felicidade? Através do amor. É mais ou menos assim. Quanto mais eu amo, mais feliz eu sou. Quanto menos eu amo, mais infeliz eu sou. Como a lei de Deus é o amor, eu posso dizer que quanto mais eu me aproximo da lei de Deus, mais feliz eu sou. E quanto mais eu me afasto, ou tento me afastar de cumprir a lei de Deus, mais infeliz eu me torno. Então, a infelicidade, ela é o estado da alma que se nega a amar. Só que a experiência, lembra da experiência, o método? A experiência vai fazendo com que o espírito viva, até ele chegar a um ponto em que ele, cansado do erro, decide se transformar. É aí que entra a transformação. Então, não existe possibilidade de que Deus nos adiante felicidade, porque a felicidade é o estado da alma que ama. E isso é muito lógico. É o estado da alma que ama. Então, não tem como Deus dizer assim: eu gosto desse cara aqui, me agradei dele. Fulano, dê mais 10% de felicidade para ele, porque eu gostei dele. Não. A felicidade é a experiência do amor. Quando eu perdoo, quando eu compreendo, quando eu promovo o desinteresse pessoal, quando eu me transformo, Maria Helena Souza Santos, quando eu me transformo e faço a opção pelo amor, eu automaticamente me aproximo da felicidade. Então é por isso que eu posso dizer, sem medo de errar, todos caminhamos para... Eu não tenho medo de errar. Não tenho medo. Todos caminhamos para a felicidade porque todos trazemos em nós a lei de Deus na consciência, que vai nos impulsionar, Raquel Vitório, vai nos impulsionar na direção das experiências que vão desabrochar o amor em nós. E na medida em que o amor desabrochar em nós, Geraldo Campetti, quando essas experiências desabrocharem, nós seremos felizes. Então é o destino de todos nós. Nós nascemos sempre ignorantes, evoluímos pela experiência para chegar à felicidade. Temos certeza que chegaremos a ela por conta da lei de Deus, e a condição inarredável para que eu alcance esse estado de alma é que eu consiga efetivamente viver o amor. Cidinha Mota nos fala que a origem, o método, o destino, a lei de Deus na nossa consciência é o amor. Origem é simples e ignorante. Método é a experiência. Destino, a felicidade. Garantia, a lei de Deus na nossa consciência. E a condição para que a gente alcance a felicidade é viver o amor. Sim, Regilane, a condição inarredável para a felicidade da criatura humana é o amor. Então é por isso que a gente diz assim, não, todo mundo vai ser feliz. Sim, mas todo mundo vai ser feliz quando? Quando amar, ué. Então, se eu encurto o meu caminho decidindo amar desde agora, eu automaticamente me torno mais feliz desde agora.
Se eu decido não amar, se eu digo eu vou viver nesse ódio, nessa vingança, vai sofrer, vai viver em infelicidade. Mas é a decisão da criatura e viverá processos de infelicidade por conta das próprias condições de entendimento que tem sobre o que seja a vida. Só que assim, há uma coisa muito curiosa no mecanismo da vida. Há um processo muito interessante nessa dinâmica. Existe um sexto elemento que compõe esse processo da evolução. Porque, veja, existe uma coisa muito interessante. O Livro dos Espíritos nos assevera, questão 86, que o mundo real e primitivo é o mundo dos espíritos. Esse é o mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Questão 938A do Livro dos Espíritos diz que os espíritos são os filhos de Deus, objeto da sua solicitude, não são os homens. O objeto da solicitude de Deus, os filhos de Deus, não são os homens, são os espíritos. Ou seja, o interesse de Deus é a felicidade dos espíritos, não é a felicidade da criatura humana, não é do ser encarnado, é do espírito que habita, que veste essa roupa que a gente está vestindo, que é o corpo físico, mas, na verdade, Estela Vasconcelos, a vida verdadeira é a vida espiritual. É a vida espiritual. Nós, como espíritos, estamos na vida real. Deus criou, até agora não falei nada de corpo, porque a evolução é do espírito. O espírito evolui pela experiência, pela sua condição. Então, é aí que entra a evolução. E o mundo real e verdadeiro é o mundo dos espíritos. Isso é fato. Nós também sabemos que é possível evoluir no mundo espiritual. Claro que é possível evoluir, lógico que é. Os espíritos evoluem no mundo espiritual. É verdade, é verdade. E aí, uma dúvida se impõe. Ora, se o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, a Luzeni, se o mundo espiritual é o mundo verdadeiro e a gente evolui lá, por que a gente vem para cá? Não é ilógico? Eu acho ilógico. Porque, veja, o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. O mundo verdadeiro é o mundo de lá. E lá eu consigo evoluir. Ora, se lá eu consigo evoluir e o mundo verdadeiro é lá, por que eu estou aqui? Por que tem isso? Por quê? Por que a gente encarna? Qual é o sentido de tudo isso, meu Deus? Qual é a lógica que tem? Pois é. A reencarnação é a estratégia de Deus para promover o processo evolutivo. Não precisa. Eu evoluo no mundo espiritual. Você evolui no mundo espiritual. Precisa ver. É verdade. A gente pode evoluir no mundo espiritual, mas eu pergunto, você tem certeza de que você mudou se você estiver no mundo espiritual? Porque o ego nos engana, sabia? O ego nos engana. No mundo espiritual, eu posso ter uma pessoa que conviveu com outra pessoa. Lá, na Terra, eles tiveram uma história, os dois viveram uma história em que eles estiveram juntos, foram marido e mulher, e a relação deles teve uma série de problemas. Teve uma série de problemas. E eles, então, ao desencarnarem, tinham dificuldades, não conseguiam se ver, estavam com raiva um do outro, quando se viam, não gostavam do que viam, não queriam se encontrar. Mas, à medida em que eles foram vivendo, que eles foram se relacionando, eles foram descobrindo que poderiam se perdoar, que precisavam disso para ser feliz, porque começaram a entender da lei de Deus, e a lei de Deus disse, olha, para ser feliz, meu amigo, só perdoando. E aí os dois resolveram se perdoar. E estão no mundo espiritual e eles se perdoaram mutuamente. E eles estão bem. E isto é maravilhoso. Ou seja, conseguiram progredir no mundo espiritual. Mas eu tenho a pergunta, será que esse perdão é verdadeiro? Será que realmente
eles se perdoaram ou estão se enganando? Até que ponto o ego pode mentir para alguém dizendo que ele perdoou, quando o coraçãozinho dele ainda tem uma coisa que não está resolvida? Ou, de repente, o coração dela tem alguma coisa que não está bem resolvida. Como é que eu posso fazer um raio-x espiritual para saber como que está o coração dela, como que está o coração dele? Porque o ego mente, escamoteia, diz que perdoou, mas não perdoou. Então, o que Deus criou? Deus criou uma estratégia chamada encarnação, que é o instrumento através do qual eu consigo descobrir o que se passa no íntimo do coração da criatura humana. Por quê? Ora, por quê? Porque o processo encarnatório ele exige um período de adaptação do espírito num novo corpo. E na medida em que o espírito se adapta nesse novo corpo, ele passa por um período em que ele vai tendo um apagamento progressivo da memória. Boa parte daquilo que ele tinha de lembrança apaga. Aquilo que o ego lá no mundo espiritual diz, não, eu já perdoei, não, eu nem sinto, porque o que ela me fez está resolvidíssimo. Se for verdadeiro, está no fundo da alma. Mesmo encarnando, não vai mudar. Mas se a pessoa diz lá que perdoou, mas não tem muita certeza, quando vier para cá, ela vai saber. Então é mais ou menos assim. A pessoa diz, eu acho que eu já perdoei. Tem certeza? Eu acho que eu tenho. Você quer saber se perdoou? Quer ter certeza que perdoou? Vem para cá, meu filho. Vem para cá, vem pagar boleto. Vem pegar ônibus. Vem andar no trânsito. Né? Vem viver as experiências. Vai assistir um jogo do misto com o Operário. Vá para o estádio assistir, para você ver se é bom. Então, é essa experiência, ter família, ter conta para pagar, boleto, pegar carro, ter chefe, trabalho, família, confusão, doença. Vem para cá, papai. Vem para o lado de cá, porque do lado daqui a gente vai saber se você realmente mudou ou não. Porque é fácil do lado de lá eu dizer, não, eu estou tranquilo, pacificado meu coraçãozinho. Vem para cá. É só aqui que eu saberei se as minhas mudanças de fato aconteceram. Só do lado de cá é que eu conseguirei ter certeza que eu mudei. E tem muitas pessoas que dizem assim, Salete, eu queria, esse negócio da reencarnação, acho legal, mas eu queria vir sabendo. Não queria ter esquecido. Mas, gente, pelo amor de Deus, o objetivo é esquecer. Porque se fosse para encarnar lembrando, eu não vinha, papai, já ficava lá. Por que vem? Vem porque precisa o mergulho na carne para poder fazer a família de novo, reencontrar os filhos que são espíritos do ontem, para saber se o amor está resolvido. Saber. Eu preciso do esquecimento parcial do passado para que eu consiga descobrir quem eu sou. Exato, Romildo, nós temos de passar pela prova. Nós temos que viver isso. Nós temos que experimentar essas coisas para desabrochar em nós a certeza de que nós mudamos ou não. Então, qual é a estratégia que Deus colocou? A estratégia, que é o sexto elemento nesse mecanismo da evolução, é a ferramenta, tá certo? É a estratégia de Deus para que a gente consiga saber se a gente evoluiu ou não. Eu vou me medir no meu processo através da encarnação. Se eu não encarnar, eu evoluo? Eu evoluo, né? Mas vai demorar muito mais tempo, muito mais tempo. É melhor vir. Mas eu tenho medinho. Todo mundo que encarna tem medinho. Tem medinho? Porque pode chegar aqui e descobrir que não era tão bom quanto pensava que fosse. É normal até que a gente tenha alguns tropeços. No livro Vida e Sexo, quando Emmanuel trabalha a questão dos equívocos no campo da sexualidade, ele diz, a espiritualidade sabe que na encarnação uma série de apelos irão acontecer
e entende as fragilidades que a criatura humana possui. Por quê? Porque os apelos do corpo podem, de certa maneira, interferir no psiquismo humano. Então, nós precisamos ter essa compreensão para que a gente entenda que a encarnação é a prova real se você mudou ou não. Ficar do lado de lá sempre vai ter a dúvida. Tá com dúvida? Encarna para cá para ver. Então, esse elemento, esse sexto elemento da evolução, cadê a Cidinha Motos foi dormir? Esse sexto elemento da evolução, ou seja, qual é a estratégia da lei de Deus? A estratégia, o sexto elemento, é a reencarnação, que é a ferramenta através da qual o esquecimento parcial do passado abranda as nossas memórias e permite com que a gente se resolva. Quando a gente tem ódios muito profundos por alguém, talvez eu não consiga perdoar numa existência. Então, a encarnação em família será um instrumento que vai, ao longo das várias existências juntos, desbotando. Ah, muito bem, Cidinha. A estratégia de Deus para medir se evoluímos é a encarnação. Então, as múltiplas encarnações em família vai desbotando as lembranças do ontem. É a encarnação. E aí temos um sétimo elemento, que a gente diz assim, mas e se eu não quiser mudar? Né? Tudo bem, eu sei que eu vou para a felicidade mesmo, né? Eu sei que eu vou, existe a reencarnação, eu vou encarnar, mas e se eu for muito teimoso e eu não quiser mudar? O que eu vou fazer? Porque assim, Deus disse, todos serão felizes. Como que garante? Porque vou colocar a lei de Deus dentro de cada um de vocês e vou dar as experiências. Aí vocês vão alcançar a felicidade. E a felicidade será viver o amor. Mas, Senhor, eu vou ter confusão. Eu vou te encarnar. Você encarna e desencarna para poder saber se você mudou ou não. Por isso que a encarnação é curta. Se você tivesse uma encarnação de 10 mil anos, 50 mil anos, era improducente. Por quê? O cara ia ter 10 mil anos de memória. O que ele vai fazer com 10 mil anos de memória? Meu Deus do céu, então tem que ser assim curtinho. 60, 70 anos, 80, 100. Tá bom, chega, volta. Daqui a pouco você vem de novo, mano, um novo mergulho na carne. Mas não dá para deixar o cara muito tempo, senão a gente vai ter muitas lembranças. Ele tem que realmente ter para dar essa abrandada, né, nesses nossos processos, Heloísa Meireles. Isso é muito importante para que a gente desperte, né? Então, nós vamos, nesse avanço, perceber que tem espírito que pode dizer o seguinte, tá, mas eu não quero mudar. Eu não quero. Eu não quero ser de Deus. Não tem interesse. Não quero. E existe um recurso dentro do mecanismo da evolução, que é um recurso inesgotável. Há um recurso inesgotável. Jeane, meu Deus, Jeane, como estão as coisas? Como está Varginha, meu Deus do céu? Como vai nosso povo? Cadê Carlinhos? Meu Deus, que bacana! Seja muito bem-vindo. Nós estamos em Juína, no Mato Grosso, viu? Que legal, que bacana. Então, mesmo que o espírito não queira, existe um recurso dentro do mecanismo da evolução, existe um recurso que é o recurso que não se extingue, que não acaba. É um recurso inesgotável do qual Deus nos dotou para que a gente alcance esse processo de desenvolvimento. Sabe qual é esse recurso, Cidinha? Que recurso é esse inesgotável que Deus nos dotou para que a gente consiga se transformar? Esse é o sétimo dos elementos do processo da encarnação, da evolução. Chama-se tempo. Qual
é o tempo que o espírito leva para se desenvolver, o tempo que ele quiser. Olha, Deus não está com um pingo de pressa. Então, o tempo, quantas encarnações? O tempo que ele for precisar. O tempo que for preciso. Ele não está com pressa, gente, mas nós iremos para a felicidade. Isso acabou, não tem jeito. Porque eu concederei àqueles que eu criei todo o tempo que for necessário para que eles desabrochem no sentido do bem. Não é lindo isso? Pelo amor de Deus, gente. Isso é bonito demais. O sétimo, o recurso inesgotável dentro do mecanismo da evolução que Deus nos dotou, o tempo. Isso, Cidinha, isso mesmo. Maravilha, maravilha. Ótimo. Tiago, se você conseguir colocar os comentários da Cidinha, ajuda. Então, a Cidinha aqui colocou o sétimo dos elementos. Mas existe um oitavo. Eu disse que eram 10. Existe um oitavo elemento, que também faz parte desse processo de desenvolvimento de todos nós. Porque, veja bem, vamos juntar tudo que a gente tem. A gente é criado simples e ignorante, evolui pela experiência, sabemos que vamos para a felicidade, a lei de Deus está colocada em germe na nossa consciência, é a vivência do amor, que é a condição que não pode ser excluída para que a gente alcance a felicidade, a estratégia que nós vamos ter é a encarnação, e não vamos ter o tempo que for preciso. Mas está faltando uma peça. Está faltando uma peça aí. Porque, veja, eu poderia ter tudo isso, poderia ter o tempo, a encarnação, tudo, mas eu não sei como fazer. Cadê a bússola? Você tem a bússola? Porque repara, Maria Regina, como é que Deus nos dá esse tempo para a gente evoluir e tem certeza que a gente vai entrar pelo caminho correto? Porque, poxa, a gente tem que achar o caminho certo. O caminho certo só tem um, o caminho errado tem vários. Certo só tem um. Saber que eu vou achar o caminho certo. Rapaz, é muito trabalho. Eu precisaria de um roteiro. Preciso de uma bússola. O oitavo dos elementos que a gente precisa ter para que a gente consiga chegar. Sim, Estela. Estela matou. A bússola é o evangelho. Claro. Olha como é lindo isso. Gente, nós teríamos tudo na mão. Tá? Não, eu sei como é que é. Mas sim, mas qual é o roteiro? Me fala qual é a lei de Deus, qual é isso, Ana Paula, o evangelho. Então, é aí que entra a importância do evangelho, porque eu posso ter todo o tempo do mundo. Mas repara, eu acertar todas as condutas sem ter ninguém que me ofereça é muito difícil. Então, o indivíduo precisa obrigatoriamente de alguém que seja modelo e guia para levá-lo. E tem que ter uma bússola. Lógico, nós estamos numa condição espiritual muito confortável, porque a gente veio depois de Jesus, que é o roteiro. Então, ele não é modelo e guia. Por que ele é guia? Ele é guia porque ele guia, porque ele diz, olha, o caminho é por aqui. E só é guia quem passou primeiro pela trilha para saber como é que a trilha leva para o destino. Então, ele é guia. E ele é modelo também, porque ele também é referência. Porque eu posso ter um guia e o guia diz assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Mas ele é modelo e guia. Se fosse só modelo, a gente não tinha bússola. Mas ele é modelo e guia. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho todo o tempo do mundo, eu tenho a encarnação, eu tenho as experiências, mas eu tenho a bússola. Olha que legal. Eu tenho a bússola. Eu tenho a origem. Vamos ver aqui, a Regilane Crepaldi está dizendo que tem a origem, a experiência, a lei divina, a felicidade, o amor, a encarnação, o tempo, o evangelho. Isso, a receita é o sermão do monte, Carlinhos, pode ser também. A receita é o ensinamento que o Cristo nos trouxe. É aí que está a essência disso. Mas, como é que eu vou saber se eu estou acertando ou não? Aonde está a medida? Como é que eu meço? Qual é o instrumento que eu uso para medir se, olha, eu estou bem?
ou eu não estou bem. Existe uma medida para saber se eu estou me encaminhando bem na vida ou se eu não estou. Por quê? Porque este elemento, ele é um elemento que, à medida que eu evoluo intelectualmente, ele se abre. Quanto mais eu evoluo intelectualmente, mais ele me liberta, mais ele vai abrindo. Quanto mais evolução eu tenho, mais ele se alarga. Mais ele se alarga. Quanto mais ignorante eu sou, mais pequenino ele é. Você não pode chegar com um homem primitivo e dizer para ele assim, eu quero que você faça uma bomba atômica. Ele não sabe fazer. Ele não tem conhecimento intelectual para construir uma bomba atômica. Mas eu tenho um homem civilizado, que já avançou, dito civilizado, né? O homem que já avançou intelectualmente, ele tem conhecimento intelectual que pode fazer uma bomba. Então, quanto mais conhecimento intelectual eu tenho, mais se alarga esse instrumento. Não é a consciência e não é a inteligência, é outra coisa. Quanto mais eu sei, mais ele se alarga. Agora, quanto mais eu erro moralmente, ele fica suspenso. Ele fica, eu não perco, mas ele fica suspenso. Imagine que você tem 2 filhos. Um tem 5 anos de idade e o outro tem 20. O primeiro filho, que tem 5 anos, diz assim, papai, me empresta o carro que eu quero ir para a escola com o seu carro. Você vai olhar para o seu filho e falar, cara, você tem 5 anos. Como é que eu vou te dar o carro? Você não tem condição. Ele não tem condição de dirigir o carro. Então, para este, é o espírito que ainda não tem o desenvolvimento intelectual suficiente para dirigir. Muito bem, Paulo, certíssimo. Paulo Biscuit acabou de dizer. É o livre-arbítrio, gente. Quanto mais eu conheço, mais ele se alarga. E quanto mais eu erro, mais ele fica temporariamente suspenso. Imagina um filho de 20 anos que chega assim, pai, eu queria seu carro para ir para a escola. Aí você dissesse, não, meu filho, você não pode, você não tem responsabilidade. Tem, tá aqui minha carteira. Você tem carteira, mas você pega o carro, você pega, você bateu o meu carro, eu recebi multa, você não vai pegar. Então, veja, ele pode, mas não pode. Ele poderia, mas ele não vai. Então, às vezes, o espírito tem intelectualidade para que ele seja, de repente, um grande médico, mas dessa encarnação não, pode ser na outra, nessa aqui ele não vai ser. Ou seja, eu tenho possibilidade, mas a moral não permite. Essa é a medida de como está a nossa condição espiritual. Quanto mais o meu livre-arbítrio se alarga, mais eu estou liberto. Quanto mais o livre-arbítrio me aperta, mais restrito eu estou debaixo da lei. Tem muitos companheiros que desejam mudar a vida visceralmente, não conseguem. Outros querem mudar e mudam. Então, a condição de uso do livre-arbítrio está ligado aos aspectos tanto da intelectualidade como da moralidade. E o último dos nossos elementos, para a gente poder terminar a nossa conversa de hoje, de abertura da nossa Conemate 2025. Qual é o último dos elementos? O último dos elementos é o motor da evolução. Não adianta ter tudo isso, não adianta ter o evangelho, não adianta ter o tempo, ter encarnação, não adianta ter nada, ou melhor, não adianta ter tudo se não tiver isso. Esse é o verdadeiro elemento que impulsiona a evolução do homem, sem o qual nós não conseguiremos fazer com que o progresso se efetue em nós. Vai demorar muito até que ele tem que existir. Não, Enza Matar, não é o amor. Não, Ana Paula, não é a fé. Não é o amor. É uma condição que eu tenho que ter para que eu me movimente na direção daquilo que eu quero. Exato, Maria Regina. É a vontade. Questão 909 de O Livro dos Espíritos. Eu vou até ler para que ninguém diga que eu inventei. Questão 909 de O Livro dos Espíritos. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Resposta: sim,
e às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Quantos de nós não fazemos esforço? Eu vejo companheiros assim, não, eu já não bebo e já parei de fumar, eu já fiz bastante, isso eu vou deixar para a próxima. Para a próxima onde, meu amigo? Você não sabe nem onde vai renascer. De repente você vai renascer numa religião completamente diferente do espiritismo, onde não existe nem reencarnação, onde a proposta do amor é ainda bastante rudimentar. Você vai deixar para uma nova realidade, quando você não sabe qual vai ser, para tentar mudar? Nós temos que aproveitar agora, porque nós somos de Deus, é fato, mas eu preciso sentir que eu sou, que nós somos, que nós iremos para a felicidade, iremos, que nós temos um encontro marcado com a felicidade, nós temos, isso é fato. Mas eu estou consciente disso e estou empreendendo meus esforços? Ou estou deixando que a vida me leve? Estou deixando que a vida me conduza naquela crença equivocada de que já que eu vou evoluir, eu vou ficar parado e a evolução vai se processar. Isso não vai acontecer. A evolução só ocorre quando o espírito se move. Eu preciso me mover, eu preciso realizar o uso da minha vontade. O livre-arbítrio existe, sim, é verdade, mas a mola propulsora, Ana Paula, é isso mesmo, a mola propulsora do progresso da criatura humana é a vontade. Quantas coisas a gente já não poderia ter feito que não fez? Quantos problemas das nossas vidas em termos de relacionamento nós já poderíamos ter resolvido e a gente não resolveu? Um pedido de perdão, a concessão de um perdão, o abandono de um vício, o desejo de verdadeiramente ser melhor, uma transformação na vida, na busca da paz interior. Ninguém pode fazer por nós. O processo de evolução, ele é individual, Carlinhos, ele é individual. A gente quer mudar sem mudar, isso não existe, mudar sem... Ah, eu quero mudar, mas eu não quero mudar, mas quero mudar. Gente, a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus, questão 615. Não tem como, só vai... A lei de Deus não muda. Então, sou eu que tenho que empreender o processo de mudança. Portanto, nunca esqueçamos, nós somos de Deus desde o princípio, quando fomos criados, porque já fomos criados para sermos felizes, e esses 10 elementos garantem esse acesso. Mas nada poderá ser feito de real pelas nossas vidas se nós não fizermos uma reforma interior. Se nós não nos transformarmos, Neuzi, se nós não quebrarmos com a nossa vontade os grilhões que nos prendem e dizermos verdadeiramente do fundo das nossas almas: eu quero ser feliz de verdade. Eu quero mergulhar na felicidade legítima que está reservada para aqueles que cumprem a lei de Deus. Pensemos nisso e aproveitemos a nossa Conemate, que vai trazer para nós reflexões muito profundas para o entendimento do propósito da vida e de como, na verdade, nós poderemos alcançar esta felicidade que Deus quer nos entregar, mas nós parece que estamos fazendo força para não receber. Pensemos nisso e aproveitemos a encarnação que o Senhor nos concede desde agora. Uma boa noite para todos nós.